E a vida continua. André Luiz, capítulo 25, nova diretriz. Após internarem Desidério e Elisa em organização hospitalar sob assistência afetuosa, Ernesto e Evelina retornaram na tarde do mesmo dia a São Paulo, desejosos que se achavam de consultar a posição íntima de Vera diante da nova situação, esclarecidos quanto ao futuro em que a presença e a colaboração dela lhes seriam muito importantes, a própria tranquilidade, identificavam-se no dever de ampará-la com o maior calor de ternura. A rendição de Desidério aos ideais renovadores que alentavam também era um ponto fundamental no programa de trabalho a cumprir, e esperavam reajustar as atitudes de Caio para que se assegurasse a eles mais ampla área de ação. Encontraram Vera Celina, marcada em lágrimas, apoiando-se em parentes e amigos. Caio, taciturno, orientava o leme doméstico, dava ordens. Estabelecido o cortejo fúnebre, os dois visitantes desencarnados, além de outros muitos amigos da espiritualidade maior, se instalaram no carro familiar junto de Vera. Entretanto, na chegada ao Campo Santo, Ernesto escorou a filha, ao mesmo tempo que Evelina seguiu o ex-esposo, que parecia se distrair em quadra próxima àquela em que os restos da viúva Fantini descansariam. Serpa fugia intencionalmente, não queria ver a inumação, o sepultamento. Colhido em cheio pela influência da companheira que ele antes pouco mais de 2 anos levou ao sepulcro, pensava nela e sem querer via mentalmente o seu semblante na tela da memória. Não longe dele, Vera chorava nos braços dos amigos, enquanto ele mesmo, abatido, refletia. Lembrava-se de quando deixou a mulher morta em outro cemitério, o da Quarta Parada, que é um cemitério também da capital paulista. Rememorava sua partida, revisava na imaginação os incidentes havidos. Era crepúsculo, assim como ocorria ali em Vila Mariana, e as mesmas questões vinham à sua cabeça. Terminaria a vida em montões de pedra e cinza? Para onde se transfeririam os mortos na hipótese de continuação da existência? Onde estariam os pais que ele viu partir nos dias da juventude? Em que região andaria Evelina, a esposa que amou desmedidamente na primeira mocidade e de quem a enfermidade e a morte o haviam separado? Recordando-a, sentiu-se ligada a outra penosa lembrança. Túlio Mancini. O coração se apertava e passou a se perguntar por que motivo se confiou à loucura de assassinar estupidamente o colega. O delito aflorou a sua memória em todas as minúcias. Propôs-se aliviar as reflexões que afloravam em seu cérebro. No entanto, sentia-se incompreensivelmente fisgado ao passado. Não podia perceber que Evelina, em espírito, ali estava rente a ele, querendo acordá-lo para a verdade. Então, ele não sente a presença dela, mas capta as suas energias. E ela perguntou docemente: Caio, que fazes da vida? O advogado não registrou a pergunta com seus tímpanos corpóreos, mas ouviu na acústica da alma e julgou monologar. Caio, que fazes da vida? Repetiu inconscientemente as palavras da companheira desencarnada, no íntimo da própria consciência, e passou a considerar que o tempo fugia sem que se desse conta de si mesmo. Em que valores trocou o patrimônio das horas? Em que recursos convertia a saúde em dinheiro? E o dinheiro
Que bênçãos já teria espalhado com o título acadêmico que ostentava? Na condição de amigo, exterminou um companheiro. Na posição de esposo, não teve coragem de ser bom para a mulher, quando cercada pela doença. O olhar se esbarrou sem querer no ritual do sepultamento de Elisa e perguntou de si mesmo o que teria representado para a morta. Sinceramente, não se sentia bem consigo próprio, realinhando na imaginação a impaciência e a dureza com que sempre a tratou, preocupado em arrebatar a ternura da filha. Avaliando as péssimas notas que a consciência lhe conferia no educandário da existência, embora de longe, olhou Vera a procurar o seu íntimo através do semblante. E Evelina assoprou aos ouvidos de sua alma: Caio, pense nos teus compromissos. É tempo de legalizar a situação da jovem que se entregou a você sem qualquer restrição. Convencido de que conversava de si para consigo, Serpa reproduziu a interpelação no campo mental em silêncio, sem perceber que a esposa desencarnada colhia as suas respostas. Supondo desenvolver apenas um processo de autocrítica, monologou sem palavras: legalizar a situação com Vera? Casar-me? Por quê? Sim, aprovava. Prometeu matrimônio, mas não se resignava a aceitar a medida sem maior observação. Já foi homem preso a obrigações de marido e não se propunha a retomar a afeição recheada a constrangimentos. Além disso, maturava, dava-se por homem robustecido na experiência do mundo. Escutou em sociedade muitas referências desprimorosas, indelicadas, descorteses, ao redor da filha de Elisa, que não a recomendavam para esposa. Obteve apontamentos de diversos rapazes que sujavam sua ficha de mulher. Por que entregar seu nome a uma criatura tida como inconstante? Caio, quem é você para julgar? A interrogação de Evelina percutiu na alma dele em forma de ideia fulgurante que o enterneceu e assustou. E como se pensasse em voz alta, a falar espiritualmente para si próprio, recebia novas exortações, semelhando impactos da verdade a atingirem o íntimo do próprio ser. Caio, quem é você para julgar? Você também não é alguém onerado com débitos escabrosos perante a lei? A que título condenar sumariamente uma jovem prejudicada pelos enganos da sua condição de menina moralmente desamparada? Então, Evelina fazia com que ele consultasse sua própria consciência, lembrando que não temos o direito de julgar ninguém. Na base das advertências que lhe eram endereçadas, prosseguia-se perguntando: seria justo abusar dela agora que se via praticamente só no mundo? Se a desprezasse, para onde iria? E quem era ele, Caio Serpa, senão um homem no rumo da madureza, reclamando a dedicação de alguém para o comboio da vida não se descarrilasse? Ele conhecia todas as escalas dos prazeres físicos e que lucrou finalmente com isso se levava toda a manifestação afetiva para o terreno da irresponsabilidade e do abuso, que recolheu senão cansaço e desilusão nas noitadas barulhentas, cheias de vozes e vazias de sentido. Até ali, que lembrasse, nunca ajudou ninguém. Sabia ser afável até o ponto em que as circunstâncias não o descontentassem, porém bastava um leve ponto a contrariá-lo em quaisquer acontecimentos para que se internasse nessa ou naquela escapatória, no claro intuito de não se incomodar.
Quantos de nós somos assim, né, pessoal? Somos bonzinhos até que alguma coisa nos incomoda. Não teria chegado o momento de auxiliar a outrem, agir a favor de alguém? De começo, empenhado à conquista, acumulou vera de gentilezas, carinhos, enredou suas atenções. Depois, o tédio daqueles que não sabem mais amar, quando a chama do desejo se extingue na candeia da forma. Entretanto, não lhe era lícito negar que a moça lhe deu os mais altos testemunhos de confiança. Vera Celina se entregou a ele de todo e, por fim, não vacilou humilhar a própria mãe a fim de colocar nas mãos todos os seus bens. Ou seja, ela se entregou a ele de corpo e alma, o amava realmente, ao ponto de humilhar a própria mãe por ele, por medo de perdê-lo. Serpa registrava todos os argumentos da companheira desencarnada como uma lâmpada que se julgasse fonte de luz de que se beneficia, ignorando que a recolhe da usina. Então, Evelina o está influenciando, mas Serpa acredita que são pensamentos dele. E aí André compara esse evento que é muito comum a todos nós, ou seja, achamos que estamos tendo grandes ideias, né? Por exemplo, quando na verdade estamos sendo intuídos. Ele nos compara a uma lâmpada que não tem a menor noção de onde vem a luz que brilha nela. E opunha contestações. Casar-me? Prender-me? Por quê? Não tenho toda a satisfação do homem casado sem as travas do matrimônio? E a voz de Evelina ressoar novamente em seu espírito. Sim, é o elemento comando da união. Entretanto, como não se garantir contra as tentações do futuro? Como não se imunizar contra as suas próprias inclinações para a aventura, doando a ela o elemento obediência, a tranquilidade de que precisa para o servir? Acaso se julga livre das tendências à leviandade que assinalam o seu campo afetivo? Não será recomendável que assegure a sua paz, preservando a paz de você mesmo pela sublimação às disciplinas justas da vida? Pensa, imagine-se frente à sua própria mãezinha, já que quase todo homem procura na esposa, acima de tudo, o apoio maternal que a madureza furtou na infância. Gostaria que um homem, na hipótese, o seu próprio pai, espancasse os seus mais puros anseios do coração? Por acaso ela não se tornaria mais digna do seu amparo e de seu carinho se a visse brutalizada, desamparada, esquecida por aquele mesmo a quem se rendeu confiante? Por que alegar sofrimentos passados para menosprezar a criatura que você ama, se semelhantes provações fazem dela alguém com mais acentuada necessidade de sua proteção e entendimento? Então vamos lembrar que hoje esse pensamento não faz mais sentido, mas esse livro foi escrito no século quando a mulher era considerada incapaz e, portanto, dependente do marido. Por isso esses argumentos, né? Como é que ele ia deixar ela assim? Das admoestações propriamente consideradas, a ex-senhora Serpa se transferiu para reflexões de otimismo e esperança. Caio, medita. Vera não te confiou parcos recursos materiais à administração. Você dispõe de patrimônio apreciável para organizar uma família. Ou seja, não deu pouca coisa. Colocou tudo em suas mãos. Você está rico, né? Pode muito bem ter uma família. Poderá, quanto às bênçãos do futuro, escuta,
creia ou não em Deus e na sobrevivência do espírito além da morte, você carrega consigo um doloroso problema que até agora não sai da sua mente: o remorso pelo homicídio praticado, a lembrança de Túlio Mancini abatido por suas mãos. Você escapa no rumo de prazeres que não diminuem a sua mágoa e tenta em vão bloquear reminiscências amargas que o assediam constantemente. Ser pai, cuidar de filhos queridos, não será na terra a sua mais elevada compensação? Ou seja, para de fugir dos seus remorsos, procurando prazeres que não aliviam esses remorsos. O matrimônio com Vera o investirá legalmente na posse de recursos a serem valorizados e aumentados, garantindo aos futuros filhinhos segurança e conforto, alegria e educação. Um lar, Caio, um lar onde possa descansar, renovar-se, esquecer. Filhos em que se reveja e o convívio de Vera, cuja presença o lembrará o refúgio maternal. Diante daquelas santas evocações de paz e ventura que jamais experimentou, pela primeira vez depois de muitos anos, Serpa chorou. Evelina continuava: sim, Caio, lava o coração na corrente das lágrimas, chora de esperança, de alegria. Confiemos em Deus e na vida. O sol que hoje se põe voltará amanhã. Contempla essas lousas, olha os sepulcros à frente, de todos os lados explodem verdura e flor. A dizerem que a morte é ilusão, que a vida triunfa, bela e eterna. De um outro mundo, os que te amam se alegrarão com os teus gestos de entendimento. Túlio te perdoará, Elisa há de abençoar. Coragem, coragem. O causídico, surpreso, incapaz de identificar-se, visitado pelo espírito da companheira de outros tempos, se reconhecia subitamente consolado e eufórico, tocado por suave renovação nos recônditos do ser, como um doente que encontrou o remédio providencial e a ele se agarrasse na sede da própria cura, instintivamente decidiu-se a não perder o precioso momento de exaltação construtiva em que entrou. Vamos, insistiu Evelina, concede agora, mais claramente, agora, à nossa Vera, a certeza de que a protegerá num casamento digno. E sucede o inesperado. Habitualmente agressivo e rebelde, Caio Serpa arrancou-se humilde do lugar em que se plantou. Avançou sempre, abraçado pelo espírito da ex-esposa, na direção do grupo em que a jovem se apoiava. Ali, de pensamento conjugado ao da mensageira espiritual, observou a moça sob novo prisma. Pareceu-lhe que começava a amá-la de maneira diferente. A viu mais cativante na dor que demonstrava. Percebeu sua solidão e a sede justa de companhia. Às súbitas, reconheceu-se também só, a requisitar mais intensivamente sua dedicação e o carinho para viver. Já não sabia, naquele inesquecível instante, se a queria com a impertinência de um homem ou com a ternura de um pai. Abordando-a, tomou o seu braço de leve e comunicou-lhe em voz alta, no propósito de alicerçar a própria declaração com o testemunho de amigos presentes. Vera, não chore mais. Você não está sozinha. Amanhã mesmo trataremos de organizar a documentação precisa para nos casar tão breve quanto possível. A interpelada lançou-lhe um olhar significativo e agradecido. E enquanto ambos se escoravam um no outro para o retorno da casa, Evelina e Ernesto, com os amigos desencarnados, atentos às últimas homenagens à viúva Fantini, entraram em prece, agradecendo ao Senhor a bênção daquela transformação.
Mas um passo importante estava articulado para o futuro melhor. Caio e Vera levantariam um lar com um amparo divino. Túlio Mancini ressurgiria para a terra no tronco daquele mesmo que subtraiu sua existência, satisfazendo a lei do amor que determina sejam o ódio e a vingança para sempre banidos da obra de Deus. Mais tarde, Elisa se reuniria a eles por filha bem-amada. Caio se reconfortaria e certamente seria outro homem, ao ver-se continuado na prosperidade feliz, sob o olhar carinhoso de Vera, que o amava ardentemente. Evelina cismava em tudo isso, incapaz de conter o pranto de alegria. Continuava amando o ex-esposo, porém noutro nível, e com toda a alma agradecida ao Senhor, a existência de Vera Celina, a quem passou a reverenciar e querer bem na condição de protetora, cujos serviços se manteriam para ela irresgatáveis. Então, lembra aquela pergunta de vocês? Nosso anjo da guarda nos acompanha a vida toda? Olha aí, anjos aparecem para nos ajudar durante toda a nossa vida. Não é único. Anjos outros aparecem, dependendo da nossa necessidade, dependendo do nosso merecimento. Em transporte de alegria, correu ao encontro dos noivos e antes que Serpa se instalasse no automóvel junto da companheira, abraçou-o reconhecida e pela primeira vez gritou ao seu coração com a celeste emotividade do amor purificado as labaredas de sofrimento. Caio, meu filho, sê feliz e que Deus te abençoe. Em seguida, inclinou-se para Vera e beijou sua mão com enternecimento indescritível. O auto rodou de volta. Evelina e Ernesto, por longo tempo ainda, se demoraram em oração, no tranquilo santuário da morte, transformado ali para os dois em pouso de reconhecimento e alegria, diante das primeiras estrelas que começavam a brilhar na selva da noite, como lanternas de fogo e prata, clareando o caminho para Deus, a pleno céu azul. E assim, André termina mais esse capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.